1960, na intenção de erradicar a prostituição nas ruas do centro e bairros mais nobres da cidade, foi dado início a uma ação intitulada Operação Limpeza. A ideia era impor a transferência de todo o negócio da prostituição a uma região mais afastada, mais precisamente na periferia da cidade. E para isso, um bairro novo e estruturado foi construído. Assim surgiu o único bairro no Brasil criado exclusivamente para a prostituição. Nascia então o Jardim Itatinga, o maior centro de prostituição a céu aberto da América Latina. Esse projeto iniciou-se alguns anos atrás. Deus enviou aqui para o bairro do Jardim Itatinga, em Campinas, um casal de missionários que eles ficaram aqui há alguns anos. Eu já tinha evangelizado este bairro e frequentando aqui o projeto Páginas Novas, nós fomos vendo a direção de Deus, aquilo que Deus já tinha falado comigo, muitas palavras, muitas confirmações que esse projeto viria novamente para as minhas mãos. E quando este casal nos chamou e eles sentiram a direção de Deus, de nós darmos continuidade no trabalho, então iniciou-se um trabalho mais intenso, não somente do lado espiritual, mas também do lado social. Pode ser que isso faça sentido para você também, caso você queira começar a servir aqui com a gente, fazer uma visita, alguma coisa. Mas um dos desafios que eu encontrei para começar a poder me envolver mais com o projeto foi o lance do meu entendimento um pouco distorcido sobre batalha espiritual, sobre esse lance de, nossa, é muito forte, o ambiente aqui é muito pesado, né? Então, antes de me converter, eu nunca tive nenhum contato direto com Itatinga, eu nunca tinha passado aqui nas ruas, nunca tinha visto nada aqui. Mas depois, quando eu conheci a Jesus, eu tinha algumas pessoas aqui da minha família mesmo, da igreja, que a gente passava por aqui em alguns dias, a gente orava e eu fui me ambientalizando com o lugar, sabe? Então, quando surgiu a ideia de uma das nossas amigas, que também faz parte aqui do projeto, da Ana, ela e uma tia minha começaram a se interessar muito com essa parada da prostituição, das meninas, etc. Elas queriam começar a se envolver. E aí a gente já estava junto em outro lance que Deus estava direcionando a gente. Então, quando elas vieram junto, pensando nessa ideia de Itatinga, meninas, essas coisas, prostituição, eu fiquei com muito medo. Nós temos na vida vários desafios. E nós precisamos enfrentar esses desafios para que nós possamos assim vencê-los. Quando eu cheguei aqui no projeto Páginas Novas, o meu grande desafio era o meu olhar. Era a forma com que eu via a prostituição. Na realidade, eu via a prostituição de maneira social. E quando eu cheguei aqui no Páginas Novas, eu vim com essa ideia de marginalidade, mas também eu vim com alguns preconceitos. Que, por exemplo, como é que eu iria transitar no mesmo lugar? Eu quero dizer, eu sou advogada, então eu tenho uma formação superior. E eu ficava pensando, como é que eu vou transitar nesse meio? Desafios, são vários, mas eu acredito que o maior dos meus desafios, o que eu encontrei, foi descer do meu pedestal. E isso demorou, não foi logo de cara, não foi algo que eu simplesmente cheguei no meu primeiro dia, muito pelo contrário, eu acho que foi há uns 2 ou 3 meses atrás que isso aconteceu, demorou muito.
para que eu descesse desse pedestal e parasse de acreditar que eu estava aqui, que elas precisavam de mim, porque segundo o meu padrão de quem eu sou e os meus conceitos sobre mim, a régua que eu coloquei sobre as pessoas estava certa. Então, meu maior desafio foi entender que eu precisava não mostrar eu, mas mostrar Cristo, sabe? Foi descer desse pedestal de santidade falsa, de santidade mentirosa, de santidade baseada em conceitos morais, de santidade baseada em rituais religiosos, santidade baseada no meu checklist daquilo que eu poderia ou não fazer no meu dia, que exaltasse aparentemente a Cristo, que me mostrasse como mais santa ou melhor do que alguém, foi me destituir desse lugar e falar, Um dos maiores desafios, assim, no Páginas, que eu tive, foi me desprender um pouquinho daquele evangelismo, sabe, mecânico, sabe? Você tem umas coisinhas já meio que decoradas, umas coisas assim, e aí aqui eu sinto que eu não preciso disso, eu posso me libertar disso, né? E fazer as coisas mais naturalmente, sabe? E também aprendi muito, um dos desafios também é a questão do respeito, né, pelas meninas, pedir permissão para falar, pedir permissão, porque aqui, como homem, né, a gente sabe que muitos não respeitam, e a gente tá na frente para trazer esse respeito também para essas meninas, né, mostrar uma posição de Deus, o homem segundo o coração de Deus, nesse sentido, sabe? Então, o meu coração, ele tem esse desafio, sabe? De, será que eu estou realmente sendo respeitoso com elas? Será que esse é o meu desafio nesse sentido, sabe? De buscar sempre isso, ser o mais respeitoso possível. Bom, então, assim, qual que é a minha percepção em relação à prostituição? Eu nunca estive inserida num contexto de prostituição e nunca fui garota de programa. Acho importante falar isso porque quando as pessoas olham para nós como casa, eles acham que a gente é garota de programa porque a gente está inserida aqui. E aí eu comecei a tentar entrar no mundo delas, no sentido não de ser garota de programa, não é isso, mas assim, de tentar entender. Então, assim, quando eu penso num contexto geral de prostituição, é uma coisa além do que a gente consegue. A gente começa a conversar e encontrar teias que uma coisa liga a outra, que a gente fala, onde está a igreja? Como voluntária da casa, eu consigo enxergar algumas necessidades aqui dentro. As pessoas veem como casa de oração, mas como muitos já sabem, é também um projeto social. Então, assim como outros projetos sociais, nós temos muitas necessidades. Então, um voluntário, ele pode servir de diversas formas aqui, de acordo com a profissão que ele atua, se ele é um médico, se ele é um enfermeiro, se ele é um professor, enfim, de diversas formas. Essas meninas, elas precisam ser reinseridas à sociedade na questão profissional, e ter um voluntário para atuar em diversas áreas traria muita contribuição para a casa, e eu enxergo que a casa necessita disso. Nós temos voluntários que evangelizam, nós temos voluntários que podem dar apoio psicológico, em questão de direito, em questão de diversas questões, assim, diversas vertentes. E quanto mais assim opções nós pudermos amparar elas, porque todos os dias a gente recebe meninas com necessidades diferentes. Então... Meu maior sonho aqui pro Páginas é ver uma estrutura física que consiga oferecer para as meninas tudo aquilo que tem sido gerado no nosso coração, né? Hoje a gente tem a casa de oração, onde a gente tem a vigília, onde a gente tem um ambiente que a gente ora, um ambiente que a gente recebe as meninas, que o pessoal que cuida delas, né, que são as meninas assistidas, acompanham, fazem algum processo, conversam.
Mas um sonho assim físico, material, para mim é ver essa casa aqui bem grande, bem estruturada, com sala para que elas possam ser atendidas na parte de medicina, ou psicólogo, ou atendimento com algum advogado, algum desses apoios que trazem, uma sala de estudos para os cursos que oferecem aqui, né, que são os cursos de RH, inglês, são cursos profissionalizantes. Então, o meu maior sonho, eu acho que físico e material, é ver uma estrutura incrível nessa casa para receber pessoas de uma forma digna, assim, com o nosso melhor mesmo. Bom, falando sobre sonhos, tem tanta coisa para rolar. Eu vejo que a gente já chegou muito longe de onde a gente partiu, pelo menos da perspectiva que eu tinha, do que eu poderia participar dentro de um bairro de prostituição. A gente já tem conquistado muitas coisas, graças a Deus. A gente tem conseguido passos gratificantes diante do Senhor. Por exemplo, a gente conseguiu a nossa cozinha, que é um aconchego. A gente fala que é como se fosse a cozinha da nossa casa, que a gente chega aqui e a gente realmente sente isso. E a gente conseguiu através de sonhar e de realizar. Só que ainda tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para acontecer. E tem muitos recursos que a gente sonha em ter, mas eu acho que hoje um dos maiores sonhos que a gente pode ter é de pessoas que realmente se importam com isso. Sonhar com pessoas que se prontificam, que se colocam à disposição de se entregar com tudo por essa causa, sabe? Sem pessoas a gente não consegue fazer absolutamente nada. Eu tenho o sonho sim da gente ter um lugar com um monte de sala, com um monte de equipamentos tops, mas esses lugares não fariam nada sozinhos. Se eu deixar simplesmente uma sala lá aberta, essa sala não vai conversar, essa sala não vai acolher, essa sala não vai entregar para uma pessoa aquilo que ela precisa receber. Então, o que essa sala precisa ter, na verdade, é de pessoas. Pessoas que olham para o outro não como um qualquer, como um distinto, mas como realmente parte do corpo. E porque é isso que a gente aprende, é isso que a gente lê na Bíblia, é isso que a gente precisa praticar. Eu não consigo entender como que a gente consegue viver com dor. Como assim viver com dor? A própria palavra diz que se uma parte do nosso corpo está doente, está machucada, está ferida, a gente sente isso. E se a gente não está sentindo essa dor, por quê? O que está anestesiado para a gente não sentir essa dor? Sabe? Alguma coisa foi injetada na gente para que a gente não sinta. Você só não sente dor quando você está anestesiado. Pelo que a gente está anestesiado que a gente não consegue sentir a dor dessas pessoas? Esse voluntariado é exatamente isso. É você vir para crescer, para você ver qual é a sua posição. Porque quando nós estamos longe daqui, nós temos uma noção, uma falsa noção de que nós somos melhores que alguém. E nós não somos melhores que ninguém. Todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Aqui no Páginas Novas, nós temos um momento de não só de comunhão, compartilhar, mas também de oração com os nossos voluntários. E houve um certo dia que nós estávamos aqui em oração e eu recebi uma palavra que para mim foi muito forte da parte de Deus. Nós estávamos orando antes de sairmos para o evangelismo e eu ouvi nitidamente Deus falar comigo: filha, a minha noiva está lá fora. E eu entendi que Deus estava se referindo às meninas, às garotas. E quando eu ouvi da parte de Deus, eu fiquei assim muito chocada, impactada. E o Senhor me deu, até veio ministrando, falando ao meu coração, me trouxe um texto bíblico que muito claro, que ainda há ovelhas, ainda tem ovelhas que estão fora do pasto, mas que Ele ainda vai trazer para o pasto, né? O pastor vai trazer as ovelhas para o pasto. Então eu entendi quando Ele disse: a minha noiva está lá fora e vocês vão vestir a minha noiva.
Eu acho importante frisar isto para cair o conceito. Foi inculcado na mente da igreja em geral, da igreja universal, da igreja de Cristo, essa questão da religiosidade, né? Que nós somos os santos, claro que nós somos, porque a palavra diz que nós somos os santos significa separados, mas por conta disso houve uma separação e criou até na nossa mente uma questão do preconceito de estar indo ao encontro dessas meninas, ao encontro da noiva, que nós estamos aqui para vesti-las, né, no acolhimento, no amor de Cristo. Então caiu muito o conceito, né, da minha mente. Deus ainda está trabalhando na minha mente nessa questão de religiosidade, que muitas das vezes nós pensamos que não somos religiosos, mas no dia a dia, na convivência de olho no olho com essas garotas, meu Deus, como eu começo a enxergar em mim o quanto é preciso Deus ainda trabalhar para cair todo esse conceito da religiosidade. Então, quer dizer com isso que, quando eu olho para essas meninas, eu não enxergo elas a garota de programa, mas eu vejo elas como a noiva de Cristo, que nós estamos indo vesti-las. Eu quero dar meu testemunho, né? Eu sou de Mato Grosso do Sul, estou aqui em Campinas, no Itatinga, há mais ou menos uns 12 anos na prostituição. Eu cheguei aqui com 18 anos, hoje eu tenho 34 anos e hoje, pela glória de Deus, eu estou deixando o Itatinga com muita alegria, né? Estou aqui no Itatinga, na casa de oração, na Páginas Novas. Vim aqui receber minha oração e agradecer o carinho e a oração, né? O acompanhamento que eu tive com as minhas irmãs em Cristo Jesus, que me encontrou aqui e me deu apoio e oraram por mim e através da oração delas, do carinho que elas tiveram comigo, do amor e de todo o processo, eu hoje estou voltando para minha terra, trabalhar a minha profissão, já com um companheiro, eu vou me casar, que é uma coisa que eu sonhava muito e Deus me deu, e tudo preparado por Deus, e estou começando tudo do zero. Uma vida nova, uma página nova na minha vida, um livro novo que Deus está escrevendo para mim. E obrigada, e eu espero que sirva de exemplo, inspiração para todas, que vocês nunca desistem, porque eu não tive fé, mas elas tiveram por mim. Obrigada. Amém, nós amamos você.